Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Blairo Maggi. E o nosso tema é uma análise desse momento político que o país enfrenta. Há uma semana o PMDB desembarcou da base do governo e ontem um dos seus principais representantes, senador Waldir Raupp, anunciou uma possibilidade, um convite para que a Casa reflita sobre a possibilidade de eleições para a presidência da República. Vamos conversar com o senador Blairo Maggi sobre esse momento e as suas consequências. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vê um crescente de uma reflexão no plenário sobre a validade ou não do impeachment e o que seria do país após enfrentar esse tema. Eu lembro que há menos de um mês o senhor foi a plenário e falou o impeachment vai ter que ser enfrentado pelo Congresso. Na sequência, a comissão foi instalada na Câmara. E agora, enfrentando o impeachment, a sociedade se apazigua? É possível mexer nas questões econômicas? Ou a gente vai ter que passar por uma opção como essa proposta pelo senador Raupp de eleições para presidente da República? Bem, então, primeiro, muito obrigado mais uma vez de convidar a estar aqui, né, no argumento. Eu acho que as coisas vêm piorando a cada dia mais na posição política. Eu penso que não tem como nós não enfrentarmos a questão do impeachment. Aliás, já está estabelecida, a gente vai ter que votar. Agora, o resultado disso que tem assim, variado um pouco de dia para dia ou de semana para semana. O governo tem uma posição bem clara de defesa do status dele, de não querer sair, fazendo negociações vergonhosas, podemos dizer assim, porque está usando de uma estrutura pública para não defesa pública, mas defesa quase que privada, particular de uma pessoa, de um governo, né? E isso tem acirrado os ânimos na população brasileira. Outra coisa horrível que está acontecendo são as incitações por parte do governo, permitindo que movimentos sociais se posicionem dentro do palácio, falando em invasão de casa, invasões de propriedades, quebra-quebra. Quer dizer, onde nós vamos parar? Nossa disputa é uma disputa política, mas que está levando a uma generalização e uma radicalização muito grande. E isso, de fato, preocupa. Agora, preocupação à parte, os problemas têm que ser enfrentados. Eles não poderão continuar aí na sala o tempo inteiro, como disse uma vez também, tem um cadáver insepulto na sala, né? Ele tem que ser dado um destino a toda essa situação. Então, penso que nós a Câmara deve aprovar, na minha avaliação, deve aprovar o pedido de impeachment para que venha para o Senado e que haja aqui a votação e o processamento da situação. E acho que ao chegar no Senado, nós teremos votos suficientes aqui para dar prosseguimento, né? Quer dizer, as coisas vão andar. Agora, que as coisas vão esquentar na rua, vão esquentar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E vão distensionar depois do enfrentamento pelo Congresso do impeachment? Esse é um outro problema também, porque, veja bem, duas situações. Se a Dilma não sai, se a Câmara segura e fala assim, não tem impeachment, como é que o governo vai se comportar e vai ir para frente com apenas 180, 170 parlamentares do seu lado? O que vamos fazer, né? Então, teríamos que sentar depois desse processo, ter um grande acordo nacional de recomposição de governo. O PT teria que abrir mão de parte desse governo, parte dos programas que eles têm, programas ideológicos, vamos chamar assim, não estou falando dos sociais, dos ideológicos, trazer outros partidos para dentro e tentar fazer um governo de passagem até 2018 com a presidente e quase com uma rainha da Inglaterra, né? Essa seria a verdadeira repactuação. Essa seria uma repactuação com ela ficando. Agora, pelo outro lado, em ela não ficando, isso também serve para o próximo governo que virá, e aí na linha sucessória é o Michel Temer, que teria que fazer a mesma coisa, chamar o próprio PT, né? Dizer, olha, vocês vêm para cá, vamos trabalhar e vamos conversar todos os partidos e vamos fazer um governo de novo de passagem até 2018. E a política, a eleição presidencial de 2018, ela fica para 2018 fora do governo. Quer dizer, caso contrário, se os dois lados, as duas posições, ficarem antagônicas e ficarem se cutucando, vamos ter problema, tá? Vamos ter problemas de brigas nas ruas, vão ter problemas mais sérios de repente. E eu acho que nós temos que evitar isso. E aí a terceira proposta que foi colocada, que você entrou na conversa no início, que é, vamos então
todo mundo renunciar e fazer uma eleição geral. Eu também acho que não resolve esse tipo de coisa, sabe? Porque nós iríamos conflagrar o Brasil inteiro numa eleição em todos os níveis, né? Começando com o vereador, com o prefeito, com deputados estaduais, governadores e todo mundo. É um tipo de coisa que a gente sabe como é que vai a eleição. Começa morninha e chega nos últimos dias, está todo mundo, não se pode nem se conversar nos grupos sociais, nas próprias famílias, está todo mundo muito acirrado. Então eu penso que essa proposta colocada pelo senador Valdir Raupp e alguns outros parlamentares, de minha parte não tem simpatia. Não é por não querer abrir mão de uma parte do mandato, é que eu acho que é muito ruim você trocar a casa inteira, todo mundo, começar tudo de novo, sem ninguém com história, sem ninguém com base legal para tocar essas coisas. E se for só na presidência da República? Porque ontem no discurso do senador Raupp era isso, né? Aí a gente está falando, então, assim, de uma renúncia da presidente. Isso não poderia fazer um gesto? Ela e o Michel Temer renunciar os dois. Aí, em poucos meses, né, não sei se é 60 ou 90, 60 dias, teria que chamar uma nova eleição, 3 meses depois chamar uma nova eleição, e a gente vai, então, para um caminho correto. Senador, enfrentada a questão de impeachment pelo Congresso, o TSE ainda vai ter que julgar o processo da validação da chapa? Ainda terá, sim, porque são processos diferentes. Um é um processo político na casa e outro é um processo de abuso de poder econômico, de doações de campanha de Caixa 2, é outra coisa. Eu penso que o TSE não vai poder afastar, simplesmente não votar isso, né? Então, veja bem, mesmo que a Dilma perca o mandato, né, Michel Temer assuma, esse processo continuará. Eu acho que Michel Temer herda desse processo e terá que responder por isso, porque nós estamos falando da chapa e não só de uma pessoa, né? Como fica a situação do enfrentamento da crise econômica diante desse horizonte? Temos que enfrentar o impeachment, gera alguma estabilidade, talvez, não sei, mas logo na sequência, no horizonte, aparece o TSE colocando à prova de novo a legitimidade da chapa. O que acontece com o enfrentamento da crise política, senador? Econômica. Né? Esse é um assunto muito grave, viu? Muito grave. A economia brasileira, cada vez que eu venho aqui, você me pergunta sobre a economia, e eu sempre digo, a economia está derretendo, está cada dia pior. E, infelizmente, ela não para de piorar, não para de piorar. As empresas têm fechado as portas. Ainda ontem li um comunicado de uma empresa de mais de 100 anos no Nordeste, indústria têxtil, muito forte, fechou as portas ontem com 500 e poucos empregados, parou de produzir. Sem perspectiva de reabrir, Sem perspectiva de reabrir, porque isso aqui, para as pessoas que estão em casa e às vezes não entendem economia, isso é como se você fechasse um riozinho, sabe? Você vai lá, faz uma barragem, a água parou e ela vem subindo e vem pegando todo mundo, né? E para baixo, quem dependia dela também não vai mais. Então, assim, olha, as empresas param, despedem os seus funcionários, os transportadores não têm o que transportar, o motorista perde emprego, o caminhoneiro não paga, não compra caminhão e assim vai, né? Então, a economia está cada dia pior e tende a ficar pior nos próximos meses. Então, a única alternativa que eu vejo, assim, como uma alternativa hoje clara, não é nem a presidente Dilma ficar e falar assim, ó, vou mudar todo o meu governo e eu vou por esse caminho. Nós não vamos acreditar, né? Não vai dar para acreditar. Aí vem Michel Temer e fala assim, olha, nosso caminho é esse aqui. Vai dar para acreditar, porque é uma experiência nova e talvez se clareie um pouco e na expectativa de que vai mudar, na expectativa de que vai melhorar, o empresariado, os profissionais liberais voltem a começar aos poucos fazendo seus investimentos, né, comprando, fazendo o mercado andar. Porque o que está acontecendo hoje é muito claro. Quem não tem dinheiro não gasta porque não tem dinheiro e quem tem dinheiro não gasta de medo de ficar sem o dinheiro. Então, a recessão é clara, muito forte que está aí e para mim, só resolve essa questão política, essa questão econômica, com uma perspectiva de uma mudança política, que é o que nós estamos tentando fazer agora. De qualquer forma, como o senhor explicou no início da entrevista, independente do resultado do impeachment, há que em algum momento todos esses agentes políticos se sentarem para chegar num denominador comum, né? Vencer essa polaridade. Né? Sem dúvida que vai ser assim. Seja quem capitanear o processo. Seja ficando ou não ficando, penso eu que tem que sentar todo mundo à mesa e tentar redefinir esse rumo por algum tempo, um pacto por algum tempo. E qual é o tempo? O tempo é até 2018, quando viram novas eleições, e aí os grupos se apresentam e vão ganhar respaldo popular, vamos chamar assim, para
dar continuidade à administração pública. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Eu lembro que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho do TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.